Tavares Praviatma pergunta. São duas perguntas. Deixa eu até aumentar aqui. Ai, Deus, tá difícil isso. Vou aumentar mais um pouquinho. Tá. A primeira pergunta que ele faz é o seguinte: é verdade que Nibiru é o único planeta do sistema solar que tem a órbita alinhada perpendicularmente aos outros planetas? Não é verdade, Tavares, porque a órbita de Nibiru não é perpendicular, como está mostrando aqui no planeta, sabe? O sistema solar está aqui, tá? Um plano horizontal. Imaginem um disco, né? Vou só pôr o livro assim, tá? Sistema solar está aqui, assim. E Nibiru, no caso da sua pergunta e do desenho apresentado aqui, estaria fazendo uma órbita perpendicular em torno do Sol, né, cruzando o nosso sistema solar, assim, uma órbita totalmente perpendicular. Não. A órbita de Nibiru ela tem uma inclinação de 30 graus, então seria assim, ó. Assim, ó, tá? E não assim. Deu para entender? Deixa eu ver se vocês estão vendo o que eu estou falando. Ai, peraí. Deixa eu ver. Deu para entender? O sistema solar está assim, no plano horizontal como um disco achatado, tá? E a órbita de Nibiru é inclinada em 30 graus. Inclinada, tá? Uma inclinação. Ela não é perpendicular, ela é assim. Ok? Segundo a teoria de Sitchin e segundo os estudos do Dr. Herbert Harrington. Vamos pegar aqui, ó. Eu ia responder rapidinho a tua pergunta, tá? Só porque você me cobrou, porque eu demoro muito tempo em cada resposta. Mas eu vou ser boazinha, vou mostrar uma coisa interessante aqui. No meu livro, Anunnaki, A Era dos Deuses. Vou lançar a terceira edição no próximo ano, tá? Quem quiser, a terceira edição, que é diferente da segunda edição, que vai voltar a ter mais o aspecto da primeira, que é a edição de autora. Fui eu que fiz, eu que diagramei, tudo bonitinho, do meu jeito. Vou fazer a terceira edição, complementar com os artigos que estão na segunda. Tinha mais alguns capítulos, pouca coisa, mas tinha mais alguma coisa. Inclusive, eu falo sobre Chico Xavier na segunda edição, e eu vou passar para a terceira edição isso também. Ou seja, eu vou aumentar um pouquinho essa primeira edição, tá? Com alguns capítulos, e vou atualizar aquele capítulo Conspiração e Geek, porque merece ser atualizado. Bem, aqui nessa primeira edição, que é a edição de autora, eu mostro o Dr. Robert Harrington, tá? Que o City entrevistou lá nos anos 90, né? Ele tinha um estudo, ele tinha localizado um planeta que tinha as mesmas características que Sitchin previu a partir das tabuletas mesopotâmicas, a partir do Enuma Elish. Sitchin previu Nibiru, entendeu que tinha um corpo celeste dentro do nosso sistema solar, que ainda não havia sido descoberto pelos nossos astrônomos, e que provavelmente seria o tal do planeta X, que tanto se procura há décadas, né? E o Dr. Robert Harrington, ele encontrou um corpo exatamente como o Sitchin previu, com essa órbita inclinada em 30 graus. Coincidentemente, o planeta 9 parece ter uma órbita inclinada em 30 graus.
Se é ou se não é o planeta X, se é ou se não é o Nibiru, ninguém sabe, né? Enfim, a gente só vai saber quando descobrirem. Mas está aqui, o Dr. Robert Harrington já tinha apontado um corpo celestial com essas características que o Sitchin previu. E não é uma órbita perpendicular, é uma órbita inclinada em 30 graus. Tá? Vamos lá para a pergunta. Cadê? Deixa eu ver se está aparecendo. Aqui. Muito bem. Voltando para a pergunta. A segunda pergunta do Tavares é: em questões de evolução cósmica, se o planeta Terra está entrando na era de regeneração, como estão os Anunnaki nos tempos de hoje? Há alguma psicografia ou canalização de alguma entidade Anunnaki através de algum médium terrestre? Tavares, eu não conheço nenhuma canalização de alguma entidade Anunnaki através de algum médium terrestre. Tem alguns autores que parecem ter canalizado, tal. Tudo isso é discutível, tá? Eu não estou muito focada em canalização espiritual. Não é a minha praia, tá? Eu me interesso assim pelas obras espíritas e tal, mas até certo ponto. Então eu não saberia te indicar um autor, tá? Mas que tem. Se as canalizações são verdadeiras, se é um Anunnaki mesmo falando, aí eu já não sei te dizer, tá? Vamos lá. E sobre a questão de evolução cósmica, se o planeta Terra está entrando na era de regeneração, que tem a ver com aquele assunto que a gente falou antes na outra pergunta, que é sobre os exilados de Capela, né? Quando os exilados de Capela vieram para a Terra, o planeta deles estava nessa tal era de regeneração, portanto, não permitiria que eles continuassem lá, então eles tiveram que vir para cá. Ok. Agora disse que o planeta Terra também está nessa era de regeneração. Isso é um conceito espírita, é um conceito esotérico, é um conceito que vem crescendo, sei lá, desde os anos 60, desde os anos 70. Aquarius, Aquarius, enfim, sobre a era de Aquário, né? Então, a gente está entrando numa nova era de regeneração e tal. A mitologia hindu traz o Kali Yuga, que a gente ainda está atravessando, a gente está no finalzinho desse Yuga, né? Que é um Yuga bem trevoso, que é o Kali Yuga, e que a gente subiria de nível. Como estão os Anunnaki nos tempos de hoje? Eu acho que estão iguaizinhos 4.000 anos atrás. O tempo não passou para eles, passou para a gente. Como civilização, para eles não passa assim tão rápido. Estão iguais, estão do mesmo jeito, eu acho. Está respondido, Tavares? Desculpa a demora, tá? É que eu estava fazendo as perguntas na ordem que elas foram feitas e agora finalmente chegou a sua. É isso aí, vamos lá. Próxima. Vamos ver se tem mais.